É isso daí, estamos no ar aqui hoje de Casa Nova, já sendo. O que é isso, hein? Cara, alto nível. Vocês estão vendo aí, né? Update mais cash recebe hoje, pessoal, André Brosman. Você vai entender a história maravilhosa desse campeão aqui, esse guerreiro, celebrando mais um empresário da vida goiana. Seguinte, galera, André Brosman, 32 anos, é empresário do ramo de pré-moldados. Mas a história dele é longa, viu? Já foi despachante imobiliário, a gente vai falar muito disso. Já teve concessionária de moto e foi até feirante. Pensa no homem guerreiro. André, muito obrigado por ter aceito o convite, estar sentado aqui na nossa frente, meu irmão. Obrigado a vocês pela oportunidade, obrigado pelo convite e vamos lá. Vamos embora. Esse bate-papo aqui, né, Fabão? Ô, Fabão, olha aqui. Aí você tá lembrando do cara já, né? O outro Fabão, um Brosman. abraço, cara. Você fica viajando aqui, gente. O Fábio é irmão do André, o André é irmão do Fábio. Então é muito gratificante. O Fábio agora é guia turístico, né? É o chefe, né? Aqui de lá. A gente tem mais um Brosman aqui na mesa. Andrezão, o que a gente queria falar, cara, assim, da sua história, né? O Update existe para inspirar, né, as pessoas, a atualização em termos de conhecimento. Então, a história empresarial, ela ajuda muito, assim, a quem está no começo, quem está com a dificuldade, às vezes, numa estratégia de negócio. Por exemplo, a sua estratégia na pandemia foi muito especial, né? O que você fez lá do estoque, a gente poder falar disso. Mas vamos começar lá do começo, né? Como é que foi a sua vida, assim, cara, na infância? Você começou a trabalhar com quantos anos? Como é que foi a sua vida, assim, profissional, cara? Bom, na verdade, meu pai faleceu, né? Eu tinha cerca de 4 para 5 anos. E a partir disso a gente começou, eu e meus irmãos, a gente morava com a minha mãe juntamente com a minha avó. Então, assim, a minha avó, na verdade, foi o esteio da nossa família. Legal, ela foi cara, querendo a base de tudo. E minha mãe e minha avó, na verdade, ela anulou a vida delas para poder sustentar a gente, para poder cuidar da gente. Então, assim, querendo ou não, elas foram pai, mãe e o braço direito, né? Que legal. Meu e dos meus irmãos, que somos 3, né? Então, assim, eu comecei a trabalhar mesmo, já estava com 18 anos, 19 anos, porque, querendo ou não, a gente foi estudando, minha mãe e minha avó sempre foi querendo dar a base, né? Querendo abraçar a causa da gente, né? E tive grandes oportunidades na minha vida. Tive, igual você falou, tive concessionária de moto, tive pontos de feira, que eu fiz investimentos. Que show, cara. Na verdade, além dos pontos de feira, eu também girava dinheiro na feira, que eu fazia empréstimo para todo mundo lá. Como é que é isso, cara? Como é que é esse ponto? Porque feira, como é que é? O negócio da feira, o cara paga... Ele paga mensal, anual? Não, na verdade, o certo é você pagar para a prefeitura o mensal. Só que, na verdade, hoje em dia ninguém faz isso. Ninguém faz o cadastramento. Então, na verdade, eu tive a oportunidade porque uma pessoa estava precisando vender e eu peguei e comprei para fazer investimentos lá. E eu comecei também porque o giro de feirante, o que acontece? Eles não têm, por exemplo, às vezes não tem um nome, não tem um crédito. Sim. E, por exemplo, às vezes eles precisam, por exemplo, eu preciso de R$1.000 hoje. Geralmente, e a gente recebia 10 semanas. Olha. Então, se você for ver, dava 15% de juros. E a maioria nem formalizado às vezes, não, na verdade o formal era boca a boca, né? Não tinha assim... Nada de cartão de crédito, financiamento, tinha nada não. Era mais na garantia, no boca a boca, de a pessoa estava ali, né? Então, se um final de semana ele faltasse, a gente já ficava meio assim, o que está acontecendo? E também tive a oportunidade, né, de abrir uma concessionária de moto. Eu tinha um conhecido, um grande amigo meu, né? Que eu gostava muito dele, que ele tem uma esposa que trabalha muitos anos nesse segmento de concessionária de moto seminova. E na época ele estava precisando muito de fazer alguma coisa e tal. E ele me deu essa proposta, eu peguei e investi nisso. E como que funciona? A gente comprava a moto seminova, na hora de revender, a gente revendia ela com 50% de entrada
e o restante promissória. Na confiança. Na promissória. Na verdade, a confiança na promissória, né? Isso aqui é empreendedor. Então, aí foi pegando e a gente fez esse investimento. E deu certo, foi muito bom. Só que em 2020 veio a trágica pandemia, né? E ele pegou o Covid e ele acabou falecendo. Poxa. E assim, realmente era um grande amigo mesmo, além de ser sócio, né? Então, assim, realmente... um baque, né? Realmente foi um baque para mim, assim, porque além da empresa estar na mão dele, que estava na mão dele, realmente ele foi um grande amigo, um grande parceiro mesmo. Aí você tiver de fechar. Na verdade, como ele que tocava, né? Então, assim, aí ele pegou e preferiu fechar e não tocar, né? Mas as promissórias continuam recebendo, assim, as que tinha... Na verdade, o que aconteceu? Ficou para a esposa dele, porque eu já tinha saído do negócio no final. Já empreendendo em outra coisa. E já estava empreendendo em outra coisa. Então, assim... Então, você viu a oportunidade ali. O cara que vende moto da promissória, mano. Faz ponto de feira, de empréstimo. Bicho é bruto demais. Então, assim, aí eu peguei, já tava saindo desse ramo. Então eu peguei e passei a minha parte para ele, que eu vendi para ele, e ele me pagava mensal. E graças a Deus para mim, né? Ele já tinha quitado praticamente uma boa parte para mim. E quando aconteceu a tragédia, né? Então, assim, querendo ou não, ficou para esposa dele e ele tinha 2 filhos. Aí nessa separação, assim, eu já não interferi muito. Eu já não tava muito assim e eu quis mesmo me recuar. Porque eu achei melhor recuar pela situação. Então, assim, foi o melhor. Eles não pensarem assim, já que você já tinha saído, aí quando você volta para ajudar, vem a pessoa pensando assim, mas ele tá aqui de volta, tá querendo... Querendo ou não, ele vai aproveitar. Aproveitar disso e tal, faz sentido isso. Deixa eu só te perguntar esse negócio da promissória, assim, pra gente... Que a gente dá essa ênfase no financeiro, né? Essa questão é verdade mesmo, assim, vender para um público mais simples, assim, de uma categoria financeira menor. A confiança do pagamento, ela realmente é maior, Andrezão? Fala aí, cara, porque assim, muitos investidores nos assistem aí, né? Às vezes o cara pensa, vou mirar no público mais rico e tal. Então, uma classe mais baixa, ela é mais fiel no pagamento? Eu te dou 100% não, mas 95% eu te garanto que é melhor. Uau. Porque, querendo ou não, a pessoa mais humilde, às vezes ela não tem um nome, às vezes ela não tem um crédito. Então, assim, querendo ou não, a gente está dando uma oportunidade para ele conquistar um bem. E quando ele conquista o primeiro bem dele, ele vai falar, não, eu não vou pisar na bola. Por quê? A gente não transferia a moto ficava no nome da loja e a gente fazia só o comunicado de venda. Por causa de multa, essas coisas de acidente, alguma coisa. Mas não tem inadimplência. Assim, querendo ou não, nesse ramo baixo, zero, né? Praticamente quase zero. Diz que essa empresa aí, tipo Riachuelo, C&A, quando elas faziam, né? Hoje eu não sei mais, mas faziam lá o cartãozinho de fidelidade, né, cara? E a galera ali... Então isso fez essas empresas ficarem mais gigantes do que elas já eram, assim, por causa disso, né? A fidelidade. O crediário, né? Crediário, isso. Não, e tem todo um cunho cultural no país também, né? Porque as pessoas, elas valorizam o nome, né? Além disso. E é o que você falou, às vezes a pessoa ela não tem um score, vamos colocar assim, bom, e ela pensa assim, pô, minha chance, o cara me deu uma chance, eu não posso, porque daqui a pouco eu quero de novo, então eu preciso honrar. E acontecia muito. O cara isso. Só deixa de honrar mesmo assim se for o último caso. E tinha muito né? caso assim que, por exemplo, a pessoa ia lá e quitava o financiamento e já deixava a moto que a gente vendeu, já pegava outra. Entendeu? E já ia pegando cilindrada maior, modelo mais novo, ano mais novo também, né? Então, assim, vai querendo ou não, vai ficando até uma fidelidade, né? O esquema do suco lá, vamos lá. Pra ver se me contou, cara. Quer saber isso? Assim. Na verdade, o suco, o que acontece? Suco, tive uma proposta de comprar esse ponto e quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, cara, esse trem, assim, as contas não fecham. Mas, assim, quando eu peguei e fiz o investimento e comprei, eu comprei em frente a uma banca de pastel. E o cara, querendo ou não, ele
Para pastel, naquela região ali, ele é o mais forte. Vai gente de praticamente Goiânia inteira, parecida, atrás desse rapaz. Olha, velho. Ele, num final de semana, quando tava lá, ele vendia 7.000 pastéis em um domingo, a gente tá falando. Então, na época, o pastel eu acho que era 5 e pouco, fazendo as contas. A gente já fez as contas, assim, é muita grana por um dia. 35 então, assim, eu peguei e falei assim, cara, eu vou fazer isso só pra ver se isso é verdade. E de lá abriu o leque, sabe? Pra mim, eu falei, rapaz do céu, esse trem é verdade. Que show, Andrezão. Então, assim... E aí ele vendia o pastel, você vendia o suco. Você complementava o lanche do caboclo. Colocava os funcionários lá e deixava lá e bota pra andar. O engraçado aqui nessa história é que as pessoas muitas vezes pensam assim, poxa, eu não vou tentar ser concorrente ou parceiro de algo porque eu não acredito naquilo. Mas você teve uma audácia, né, de testar, né? Foi. E aí você verifica que vai, assim, ontem mesmo eu estava ouvindo uma palestra lá no Sebrae que o cara fala assim, não tenha medo, cara, vai lá, o máximo que você pode fazer é começar de novo, né? Então, assim, na verdade, quem tem medo deixa de conquistar muita coisa, né? E às vezes a oportunidade ela vem só uma vez na vida, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem que, querendo ou não, a gente tem que arriscar. A gente tem que dar a tacada e ver. Se não deu certo, igual você falou, começa de novo. Começa outro ramo. Esse perfil arrojado seu, André, eu tenho certeza assim, que te traz, né? Te trouxe e te traz muitos resultados, assim. No caso do suco, seu suco também era R$5? Eu acho que era. Na verdade, valor essas coisas assim, eu não lembro assim, de como que era, assim, porque quem ficava era... Os funcionários, o pessoal no caixa. Porque você vendia quase o mesmo tanto que o cara, né? Quando você foi pegar, porque o pastel, o cara complementava com o suco. Era, nos primeiros meses assim, eu não acreditava. Eu falava, cara, isso daqui não tem lógica. E não tinha fiado, não tinha nada. Aí que a gente ficava mais assim, eu falei, meu Deus. E eu não dava... Querendo ou não, você chega assim e fala assim, feira não é algo. Então, assim... E eu, querendo ou não, o custo é muito baixo. Você entendeu? Então, assim, querendo ou não, até hoje a banca tá lá. Não sei se vende os 7.000, mas vende, né? Hoje, na verdade, como eu saí de fora já tem um tempo que eu não... Querendo ou não consigo mais administrar tanta coisa. Então, hoje eu já alugo o ponto. Já faz 2 anos, mais ou menos, que eu já aluguei o ponto assim e já larguei. Isso. Aí, essa mesma época, você conciliava a questão imobiliária lá. Você tinha um despachante. Como é que funcionava isso, Dezão? Você fazia isso para... prefeituras, é isso? Na verdade, eu não fazia para prefeituras. Meu avô era fiscal aposentado da prefeitura quando eu comecei. Certo. Então, ele me colocou com os amigos deles fiscais. Então, assim, de liberação de imóvel, porque, querendo ou não, todo mundo sabe que é complicado. Hoje, construir, abrir uma empresa em Goiânia, o procedimento demora muito. Então, quando eu comecei a conhecer os amigos dele, conhecer as pessoas... Eu comecei a pegar um leque maior e eu fui conhecendo mais gente abrangendo. Então, o que acontece? Por exemplo, uma pessoa ia abrir um empreendimento, o imóvel estava embargado, a pessoa não sabia fazer. Então, eu tirava toda aquela documentação, fazia o projeto, aprovava o projeto, tirava os alvarás, entendeu? Então, assim, querendo ou não, eu fui pegando assim, os macetes mais que meu avô sabia, que meu avô tinha me colocado, e fui abrangendo mais. Aí eu comecei a abrir, liberar terra, áreas para loteamento. Então, assim, a gente foi mais... É o grande latifundiário do Goiás. Não, assim, quem resolve o problema em qualquer área, por exemplo, quem desenrola, né, o esquema, acaba, de fato, ampliando. Você desenrolava uma burocracia bruta, sendo para prefeituras ou não, que às vezes assim, a pessoa não quer mexer com isso, né? E na verdade, se você for deixar na prefeitura os trâmites normais, é 1 ano. Olha aí. Para conquistar, por exemplo, um projeto aprovado da prefeitura é 1 ano. Eu fazia em 15, 20 dias. Olha aí, nossa. Então, mas aí você assim, cobrava, era o percentual em cima do valor do imóvel? Ou você tinha um preço? Eu estipulava um preço. Um preço por metro quadrado, né, e a gente ia fazendo o negócio.
Cara, Andrezão, a gente tem que aprender muita coisa com ele. E de repente o cara agora é um especialista em artefatos de cimento. Agora vamos entrar, senhoras e senhores, no que a gente trouxe o André aqui, né? O André começou a empresa recentemente, Famold, Artefato Cimento, e, cara, já chegou brigando com os grandões, né? A gente quer saber seu segredo, cara. Os updaters aí, né? Os nossos ouvintes aí, pessoa que nos assiste e tudo mais, quer saber, né? Como é que é o segredo de um empresário que chegou no ramo atual e já chegou concorrendo com gente muito grande, cara. Assim, você já tinha alguém dessa área? Como é que você entrou nesse ramo, cara? Não, na verdade, sempre trabalhei, né, com esses projetos, essas coisas de construção, sempre foi meu forte, assim, que eu gostava. E a minha esposa, hoje, ela tinha um funcionário que chamava o Ender. Abraço, Fernando. Fernando tá aqui nos estúdios. Muito bem, Fernando. E ela tinha um funcionário que chamava o Ender, que sempre fazia as obras da empresa dela. E um certo momento ele pegou e começou a colocar um projeto. Ele criou um projeto, mas assim, eu nunca dei bola. Então assim, ele sempre me falava que tinha uma pessoa que alugava máquina de pré-moldados e que daria certo. Ou mexer com pré-moldados, que é o Artefato Cimento. E num certo momento eu peguei e falei, vou escutar esse rapaz e vou ver qual que é esse projeto. Porque ele cobrava muito, ele falava muito pra gente desse projeto. Então eu peguei um dia e falei, vou ver o que é. Né? Tá. E ele pegou e me explicou tudinho, tem um rapaz que comprou uma máquina do Rio de Janeiro e ele quer alugar essa máquina. Colocou no papel tudinho, o valor do aluguel, quanto que seria para produzir, quais são os materiais. E ele chegou num certo momento e falou, eu preciso de uma área, no máximo, aí de 2.000 metros quadrados, que seria para a gente fazer esse projeto. Instalação. Isso. E eu peguei, aí eu conversei com a minha esposa, falei, amor, esse trem, será que esse trem aí? Aí ela falou, então vai, vamos ver se fazer o teste. E a gente começou a procurar área para alugar. Então, assim, a cara é coragem. Nem tava. Sabe quando você vai assim e fala assim, cara, esse trem não vai dar certo? E a gente pegou e foi. Parece que era algo que estava me incomodando. Então, assim, quando eu vejo que algo está me incomodando, fala que aquilo ali a gente tem que ser. Na verdade, algo incomodando é Deus incomodando, né? Sim. Porque. Então a gente começou a orar, eu e minha esposa. Porque tudo que a gente faz, a gente coloca Deus em primeiro lugar e pede a direção. E a gente colocou em oração. E falou, Deus, se for da tua vontade, que esse projeto venha sair do papel. Que esse projeto venha realmente concretizar. E a gente começou a orar e tal. E começou a procurar essa área de 2.000 metros quadrados para alugar. E vai numa área aqui, longe demais. Uma vez ele me levou numa área muito boa, só que chegava em Hidrolândia. Eu falei, não dou conta não, minhas coisas, mais ou menos, é para Goiânia. Então, assim, vai ficar logística, não vai bater. E um certo momento, não me recordo agora como que aconteceu, a gente teve uma oportunidade, a gente conheceu um rapaz, do nada, conheceu um rapaz que tinha uma área no polo empresarial. E a gente pegou e começou a olhar, começou a pesquisar esses imóveis, né? E esse rapaz surgiu, do nada. Eu tô com a área ali, não sei o quê. O senhor tá perdendo essa área. A gente falou, perdendo como? Ele devia 8 anos de IPTU neste imóvel. Não. E no polo empresarial é termo de cessão que eles passam para a empresa. Então, assim, querendo ou não, eles passam para a empresa trabalhar e tudo é gerar emprego, colocar os veículos para girar. Na girada, no setor que é na cidade. E a gente pegou e começou a conversar, e conversa vai, conversa vem. Ele pegou e falou assim, não, mas essa área tem que comprar. E no momento que a gente não estava podendo, eu e minha esposa. A gente estava apertado, a gente estava com outros investimentos. Se eu não me engano, eu acho que a gente estava abrindo 2 escritórios no Marista, de outras coisas. E a gente pegou e falou, vamos arriscar. Então, assim, foi um valor, assim...
A gente falou, vamos arriscar e vamos colocar na presença de Deus. Deus vai honrar. E a gente foi na cara e coragem. E começamos e pegou e deu certo. A gente conseguiu o imóvel. Ele falou que precisava de um imóvel de 2.000 metros quadrados. Hoje a gente está no imóvel de 9.800 metros. Que isso. 5 vezes mais. Então, assim, um imóvel que a gente nem sonharia. A gente nem imaginaria que é. Porque era um projeto que a gente nem tinha iniciado. Então, assim, o rapaz falou, não, a área de 2.000 metros comporta. Então, assim, a gente ia começar lá embaixo para a área que ele queria para comportar o projeto. Lá embaixo. E a gente colocou na presença de Deus e Deus deu 5 vezes maior. Então, foi algo assim que foi de Deus. E a gente começou essa obra com esse rapaz, porque ele já trabalhava com obra. E no meio do caminho, a gente fazendo pagamento, e a obra começou a enrolar e a máquina estava para chegar. E eu sou daqueles assim que eu sou muito tranquilo. Eu vou deixando, mas quando eu vou deixando demais, eu não vejo resultado, eu já vou ficando agoniado. Eu sou muito ansioso. E eu dou vontade, por exemplo, se eu contratar alguma coisa e eu vejo que não está andando, eu vou lá e faço. Entendeu? Eu vou lá e tiro, não, eu vou dar um jeito que eu faço. E no meio do caminho a gente brigou, eu e esse rapaz brigou. Que me deu o projeto. E ele falou, não, então assim, eu tô fora. E eu peguei e falei, e agora? O que eu vou fazer? O cara que tinha expertise maior, né? Aí eu peguei, eu e minha esposa conversamos, colocamos a presença de Deus, falou, Deus, se é isso que o Senhor quer pra gente, se é esse projeto que o Senhor nos deu essa palavra, nos deu esse projeto, e se veio através desse rapaz, mas não deu certo com ele, então coloca pessoas novas no caminho. E quando essa máquina chegou, o aluguel dela era R$33.000 mensal. E a gente começou a colocar na prática, muito alto o mensal. Então, assim, a gente começou a colocar na prática e falou, esse projeto não vai vingar. Esse aluguel vai ficar muito apertado. Matéria-prima tinha aumentado demais, porque a gente estava na pandemia. Então, a gente começou a ficar preocupado, porque já tinha um imóvel, já tinha obra, já estava tudo, querendo ou não, já estava 30% já iniciado. Não tinha como a gente recuar. O não tinha mais. Né? Então a gente pegou e falou, e agora? E conversa vai, conversa vem com o proprietário da máquina, que ia vender para esse rapaz, que esse rapaz ia alugar pra gente. Olha. Não. Ele pegou e falou assim, cara, essa conta não vai fechar. Não é que eu quero te vender uma máquina, mas essa conta sua não vai fechar. É, porque... Eu peguei e falei, e agora enrolou. Então assim, a gente tá agora... Um projeto que não vai... Encruzilhada. E a gente pegou e conversa vai, conversa vem, numa reunião, eu e minha esposa, o rapaz que a gente alugou e o fabricante nessa reunião. E conversa vai, conversa vem, eu falei, rapaz, essa máquina não vai dar para mim alugar para você. Você vende pra gente essa máquina? Ele pegou e falou assim, ó, vendo no valor que eu paguei. Eu falei, uai, então já começou. Eu só quero meu dinheiro e não vou mexer mais com isso. Eu falei, então tá bom. E peguei e comprei essa máquina. Começou a produzir. E ele me falou que produzia certa quantidade de, por exemplo, de bloco. Que essa máquina iria fabricar 3.500 blocos dia. Quando foi na prática, a máquina só fabricava 2.000. Não. Então já tive um prejuízo de 1.500 por dia. Eu falei, mais um problema. Mas eu peguei e falei, não, vamos... Porque bagunça o planejamento, né? É, porque na verdade... A expectativa do faturamento... É, porque na verdade você ganha no giro da produção. Então eu peguei e falei, mais um problema. Mas se a gente já passou pelo maior, então assim, a gente vai vencer. E o mesmo fabricante pegou e veio com uma nova proposta. Olha, essa máquina não vai comportar, porque... E a gente estava num fluxo muito grande de procura. Essa máquina não vai comportar para você. Então vamos fazer o seguinte, eu compro essa máquina de volta de vocês, do rapaz, eu vou assumir a dívida que a gente tinha parcelado, eu vou assumir a dívida dele e vou te vender uma máquina maior parcelada. E essa máquina ela vai te produzir 6.000 a 7.000 blocos. Então a gente está falando aí de 400.000 blocos mês. Então já começou a clarear. E de paver, você vai conseguir fazer 14.000 peças por dia.
que dá mais ou menos 400 metros quadrados de paver. Então já começou a clarear e eu já consigo já entrar no mercado de ser um grande. Sim. Com os meus concorrentes. Porque você tem estoque, né? Porque tem muita empresa. Também, né? Tem espaço. Então o que começou? Aí começou a clarear. Só que no meio do caminho, esse rapaz falou que ia entregar essa máquina para mim em janeiro. Não. De 21. Essa máquina maior. E hoje a gente está em outubro. Essa máquina não chegou ainda até hoje. Não. Enrolando. Ah, tá. Em janeiro de 2022. De 2022. Nós estamos em outubro e até agora nada. E até agora nada. Essa máquina vai... Agora o último prazo é semana que vem para ela chegar. Vai chegar. Então, assim... Então a gente está 1 ano no mercado, produzindo. E... Querendo ou não, a gente está agora no pré-moldados. Porque a gente tinha começado... Consegue fazer outros produtos para estar mantendo a empresa. Você começou fazendo paver e bloco. Hoje a gente já tem paver, bloco, canaleta. Pingadeiras e estamos agora... Eu ia te falar, explica cada produto aí, porque paver... Pra galera aí, gente, Famod. Esqueci até o não sei o que mais aí. A galera, porque às vezes a pessoa não conhece pelo nome, mas conhece de ver, né? O paver é aquele... O paver é o bloquete que a gente fala, que a gente coloca estacionamento, assim, aqueles quadradinhos, de grande né? tráfego. Então pois a gente faz pátio... Os condomínios aí, tudo compra isso aí. Isso, né? Condomínio, pátio de transportadora, que a gente tem muita procura. Igreja, a gente tem procura também. Mercado, tudo isso aí, né? Supermercado, calçadas também, que fica algo bonito. Então, assim, esse é o paver que a gente chama. Uhum. O bloco, a gente, querendo ou não, a gente fala que é o tijolo, que é para fazer o comercial, o galpão. Galpão, aquele maior, né? É o galpão. Na verdade, o bloco ele só serve para galpões. Tem algumas pessoas que faz casa, mas realmente não compensa, porque o bloco ele é mais caro. E querendo ou não, o bloco ele não compensa colocar, por exemplo, você fazer o reboco. Sim. O bloco é aquele grosseiro mesmo que a gente fala. Não precisa rebocar, né? Isso, não precisa rebocar. Mas se for rebocar, parece que tem que chapiscar, no caso. Tem que chapiscar e, querendo ou não, você gasta muita massa, você gasta muito concreto para poder fazer esse galpão, tipo essa casa, na verdade, né? Sim. Então a gente vende mais para galpões para estar fazendo, porque você constrói e só faz a pintura daquele do comércio, né? Mas você aí que tá assistindo, que quer comprar pra sua casa, que não tá preocupado com preço, ele também vende, não tem problema não. A gente só ligar tudo lá, dá um jeito, né? FA Artefatos, a Famod, né? Isso. Lá na Famod, lá mesmo, a parede é assim, né? Isso. É o bloco. É o bloco de concreto. Então é o paver, o bloco. A canaleta a gente faz na fundação, né? Então, na hora de fazer a ferragem, quando joga a ferragem, ao invés de você jogar o concreto, você coloca a canaleta, porque ela é tipo um U, e coloca a ferragem e coloca o concreto. Então, ali, na verdade, é a base do galpão, é a sustentação do galpão, que coloca a canaleta. Aí agora com essa nova máquina ia aumentar o número ou a variedade de Isso, produtos. a gente vai também trabalhar agora com meio-fio para fazer estrada, fazer... Uma coisa que você me falou que faz a diferença, é bom o pessoal saber que, nesse caso, é que você tem estoque, né? Isso. Pela produção ser grande e ter espaço para armazenamento, né? Isso te dá um ganho na concorrência. Na verdade, porque às vezes o cara compra, vou comprar no concorrente ou em alguma outra empresa, o cara leva 30, 60 dias para entregar e talvez você com 10, 15 Eu tava dias. vendo que tava tendo essa falha porque a gente ligava nos concorrentes, eles pediam 45 dias para colocar o seu pedido em produção. Não. Então, o que eu falei? Eu demorei 4 meses para fazer um estoque. Então, 4 meses a gente manteve a empresa para poder fazer esse estoque. E quando a gente formou o estoque, a gente começou a vender e já fazer a reposição do estoque. Para a gente ter assim, um diferencial. Porque tem muitos clientes que ligam, você tem bloco? Eu tenho. No outro dia o caminhão já estava saindo para fazer as entregas. Isso. Vamos só focalizar mais nisso aqui, gente, porque isso é uma estratégia que pode ser aplicada em muitos negócios, né, Drezão? Assim, eu aqui a gente, né, já assim, a gente ficou impressionado com essa estratégia da Famod, porque, gente, eu não sei qual que é o seu negócio, mas assim, veja a estratégia do André.
ele deixou de vender 4 meses. Foi. Vamos colocar assim. Produzindo. Para depois, na hora que falou assim, agora eu vou vender. E ele deu um salto mortal na frente de muitos concorrentes que estavam ali, né? 40 dias para entrar no pedido e tudo mais. Entregou, né? Eu tô resumindo aqui o que ele disse. Essa estratégia foi fundamental para você se destacar, André, assim, entre empresas, não vou nem citar o nome aqui, talvez a galera ache ruim, mas tem empresa lá pertinho de vocês, né? Perto do presídio lá, não vou nem falar o nome, mas sim, você chegar a concorrer com esses caras que estão aqui em Goiás, cara, quantos anos e tal. O cara fala, justo numa pandemia que saindo, né? Isso foi fundamental, assim, para você destacar, ou tiveram outras estratégias, assim, mercadológicas, os seus funcionários estavam assim, mas a gente vai vender, não, só vai produzir. Como é que foi isso, assim, na prática ali do dia a dia? Isso, na verdade, ele foi um ponto que alavancou um pouco a empresa. E outro ponto também que foi o nosso diferencial, porque quando a gente faz a entrega, como os pallets são muito pesados, tem que ter caminhão muque para levar. Então o caminhão muque, ele não é qualquer lugar que ele para e não é qualquer lugar que ele descarrega. Porque querendo ou não, tem o manuseio do muque, ele tem que fazer a sapata, então assim, tem que estar firme. Tem que estar firme, então assim, não é qualquer lugar. Então assim, tem muita gente que manda, quando não, por exemplo, estrada de chão, essas coisas, a pessoa tem que pagar a chapa, que a gente chama, que é o chapa para descer, então bater o tijolo no braço. Então o meu diferencial também, o que foi feito? A gente arrumou um parceiro que tem guincho, aquelas plataformas, e a gente manda o caminhão para fazer a entrega, e a gente manda a nossa empilhadeira. Porque a empilhadeira, ela manuseia em qualquer lugar. É um custo a mais, mas eu tenho um diferencial. É uma agilidade. É uma agilidade. Ela tira do caminhão e já faz no chão. Ela faz o descarregamento. Ela faz o trabalho que vários chapas teriam que ficar ali. Isso. Às vezes, por exemplo, para você, um caminhão hoje, ele comporta 10 pallets, um caminhão pequeno. Mas tem caminhão que comporta 20, 40 pallets. Então, cada pallet é 100 blocos. E paver é 500 peças. Então, se eu mandar um caminhão, o caminhão vai ficar um dia para fazer o descarregamento e às vezes até a noite. E se eu mandar empilhadeira, além do meu custo ele aumentar um pouquinho, mas eu já tenho agilidade. Porque, por exemplo, 10 pallets, 20 pallets, a empilhadeira consegue fazer em 10 minutos o descarregamento total. Não. Então, se eu fazer com um cliente uma entrega por dia, eu consigo fazer 5. Mesmo eu tendo esse custo a mais, que seria o mandar empilhadeira, que seria no guincho, na prancha. Compensa pela volume, compensa, né? Porque além de eu satisfazer o meu cliente, que eu posso fazer 5 entregas em um dia, eu estou fazendo algo que... E eu tenho ainda o diferencial que é a empilhadeira que eu fiz, o que é? O muque, ele desce somente na calçada. Então, se vocês reparar, muitas empresas aí que ele deixa o pallet em cima da calçada. Aí atrapalha, e eu deixo onde o cliente quer. Porque se você deixar, por exemplo, na frente da obra, o seu peão tem que pegar o carrinho de mão e lá colocar dentro do carrinho e colocar na obra. O meu vendedor, ele fala, onde você quer que deixa? Bota aqui dentro. Bota aqui dentro. Quantos passos você quer aqui? Eu quero que você coloque 5 aqui, eu quero que você coloque 5 aqui, 5 aqui. Ixi, então eu ajudo já a obra a logística da obra, ela ser mais rápida. Então eu tenho ganhado muito cliente com isso. É inovação, né? Porque faz toda a diferença, né? Você pensar realmente... E hoje quem está tendo sucesso, e isso explica muito disso, é porque você não pensa só no lucro, você pensa no bem do seu cliente. O lucro é consequência, o sucesso é consequência. Mas eu pensando nisso, o meu lucro também é maior. Sim. Porque, por exemplo, igual a gente fez uma venda para uma igreja. E essa igreja, o rapaz gostou dessa logística, porque falou assim, rapaz, você está me ajudando muito. Porque se eu deixasse na calçada, ele ia demorar para finalizar, certo? Então o que acontece? Ele agilizando a obra dele e o bloco acabando, ele vai comprar mais de mim. Sim. Você entendeu? Então, assim, além de eu ajudar ele na obra, ele tá me ajudando, porque eu vendo mais. Sim. E isso ele vai falar para outras pessoas, olha, o pessoal da Falmolde fez isso por mim, cara, compra deles.
Falando de logística, assim, a sua empresa, a sua esposa tem uma empresa na área de transportes, é isso, né? Ajudou, assim, a expertise dela nessa questão do transporte do seu material, assim, ou na compra de caminhões, ou na experiência mesmo ali de entrega, nessas coisas assim. Pelo que ele falou aí, eles são bem parceiros nisso também, né? Porque eu falo assim, muitas pessoas... E é o que a gente prega aqui, né? A parceria família. A esposa complementar, né, cara? Ou a expertise de um cônjuge complementar o negócio de outro. Ajudou isso aí? Ajudou e, na verdade, ajuda até hoje. Porque, querendo ou não, pela experiência que ela tem, então, assim, nessa parte de logística, ela sempre me ajudou. Querendo ou não, além dela ser minha esposa, ela é minha sócia na empresa. Então, assim, ela me ajuda muito em tudo e principalmente na logística. Alto nível, hein, Fernando? Alto nível. Então, não, assim... porque isso é especial, assim. Tem gente que não gosta de misturar, né, cara? Assim, mesmo ela não sendo a sua sócia, por exemplo, assim, ela é, né? Mas tem pessoas que não deixam o cônjuge entrar, né? Ou a pessoa às vezes tem até uma boa opinião para dar, mas a pessoa fica, não, que é meu negócio, deixa isso aí. Então, assim, no seu caso, é um case de sucesso também nessa... na verdade, assim, além de ser esposa, ela é companheira, né? Porque, assim, todo negócio que a gente faz, nós dois juntos, é um tendo o aval do outro. Então, assim, querendo ou não, a gente é bem parceiro com isso. E quando ela fala para mim, não abre, não investe, eu sei que é prejuízo. Eu tive um prejuízo enorme com isso. Eu tive uma proposta de de fazer um investimento, gastei muito nesse investimento, e ela falou, não tô sentindo. E eu, na verdade, tava com tanta coisa assim carregada, eu fui deixando. Em 30 dias eu tive um prejuízo enorme, porque eu descobri que tava me roubando. Olha, cara. Então, assim, depois disso, eu tive mais ensinamento que eu falei assim, eu vou fazer tudo unido, porque querendo ou não, Deus agrada disso, né? Não, e faz Deus diferença, agrada, né? É o que a gente propõe aqui no Update, né? A harmonia entre a família, o trabalho, o empreendedorismo, né? As finanças, tanto pessoal como empresarial, isso é aqui um exemplo, né? Então, assim, faz diferença. E aí, como você falou, quando tá os dois juntos, duas cabeças pensando, a inovação vem, né? Isso. Diferencial, né? Então, assim, junta a expertise de um com do outro para você, porque no mercado competitivo é isso. Se você não inova, cara, e fica a dica, né? Se vocês não inovam, vai ficando para trás. Isso. Ah, não, mas eu tô faturando. Então aí ele vai faturando e daqui a pouco até empatar e daqui a pouco fica um pouquinho negativo até que o cara morre, né? Então, assim, faz toda a diferença. Vamos pegando as dicas aí. Você já vale uma curtida, um compartilhamento, um comentário. Os contatos deles vão estar aqui, então já vão aproveitando isso. Tem outra pergunta, Andrezão, sobre esse lance assim da mão de obra, né, cara? É fácil? Ou como é que funciona? Quais são os desafios que vocês têm lá com a mão de obra de pátio, assim? Do tipo do trabalhador que vocês têm, né? Porque às vezes é um trabalho puxado, às vezes é um trabalho braçal ali, tem muitos acidentes. Como é que funciona? Quais os desafios que você tem ali com a mão de obra mesmo específica de uma fábrica de pré-moldados? Como é que funciona isso lá, cara? No início a gente teve assim bastante problema com mão de obra, que realmente não tá fácil. Não tá fácil de jeito nenhum. No início era o entra e sai. Entrava, saía. E eu acho que tem uma idade de ter uns 3, 4 meses que ficou estável agora. Mas eu tive que arrumar outras estratégias. A minha produção, na verdade, ela, por exemplo, se ela fazia 1.000, hoje ela faz 3, 4, 5 mil. Qual que foi a estratégia? Bonificação, que a gente chama. O incentivo ele é muito bom. Porque, querendo ou não, o salário deles não é dos melhores. Porque a gente coloca na carteira o que a concessão ela nos permite. Então, o que a gente fez? A gente, cada mês, batendo a meta, a gente estipula bonificação. Qual que é a bonificação? Igual mês passado, a bonificação foi cesta básica.
eles pareciam um foguetinho produzindo. E além da bonificação ter melhorado na produção, melhorou nas faltas, porque antes eles faltavam muito, não tinha muito comprometimento com a empresa. Querendo ou não, essa área é complicada disso, porque eles têm isso. E às vezes também eles, por exemplo, bebia, fazia alguma coisa e faltava muito. O após isso. Não, na verdade, após o pagamento. Né? Ah, tá. Após o pagamento. Então, o que a gente fez? A gente fez a estratégia seguinte, que a gente faz o adiantamento e o salário. Então, o adiantamento deu na segunda, a gente paga na sexta. Porque ele fica sábado, domingo, fazendo o que foi e foi. Então, foi mais uma estratégia que a gente teve. Então, assim, a gente juntou tudo, essas bonificações, essa estratégia do salário e melhorou praticamente 95%. Tanto na produção quanto no comprometimento deles. E ficando mais tempo na empresa. Então, assim, querendo ou não... Isso aí é uma coisa, assim, a gente destacar aqui, né? A gente trabalha com empresários e o que gira em torno disso, né? Tem gente que não se importa, né, cara? Não. Assim, tem gente que não se importa com o funcionário, com a qualidade de vida dele. Porque, cara, se você melhora a qualidade de vida do seu funcionário, se ele consegue ali, uma hora ou outra, comprar uma coisinha que ele tinha, o desejo, comprar uma moto, um negócio, ele não só vai ficar satisfeito, como ele vai aumentar essa parceria de comprometimento. Eu sei que você tem uns 2 homens ali mais próximos a você, né, André? Que a gente chega lá na empresa, os caras sabem receber a gente, ter assim, uma lida mais facilitada. Então, assim, essa estratégia de ter pessoas também, assim, você chamar pessoas mais próximas de você, que sejam multiplicadores, que façam o seu serviço quando você não está lá. O que você pode falar sobre isso? Assim, você forma ali, tipo, um gerente, alguém que seja... Eu esqueci o nome lá do seu rapaz lá, Jordan. O cara tem um nome chique. É Jordan. Abraço aí, Jordan. Então, o Jordan, por exemplo, é um homem multiplicador. Ele facilita o seu trabalho quando você está correndo para um outro lado. Vale a pena, assim, ter homens multiplicadores, assim, pessoas... De frente, né? De frente. Como é que você trata com isso na sua empresa? Né? Na verdade, eu acho que toda empresa ela tem que ter. Porque, querendo ou não, a gente não consegue abraçar tudo dentro da nossa empresa. Então, o que acontece? A gente tem um gerente de produção, a gente tem um gerente de vendas, a gente tem um gerente administrativo, gerente financeiro. Então, assim, cada um fica no seu ramo. Por que tem que ter essa gerência? O gerente de produção, ele vai focar na produção. Do financeiro e assim, cada um no seu papel. E o que passa na produção, por exemplo, os funcionários, ele vai passar para o nosso gerente. Então, o nosso gerente ele vai resolver. Eu dou autonomia para eles resolver, para não ficar me esperando. Porque, às vezes, lá no início, eu tinha um gerente que ele ficava esperando a minha posição. Então, assim, querendo ou não, às vezes eu ficava 2 dias para resolver aquela posição dele. Então, 2 dias, às vezes, a empresa parada. Então, eu comecei a dar autonomia para eles, resolver essas pequenas coisas e não precisar me passar. Vai me passar quando tiver o resultado. Por exemplo, eu já fiz isso deu certo. Aí o que eles não conseguem resolver, que a gente precisa passar para a diretoria, para mim, para minha esposa, aí sim ele passa e a gente faz. Então, assim, a gente, querendo ou não, a gente fica sabendo de tudo da empresa, mas através de uma pessoa só. Sim. Entendeu? Porque, querendo ou não, a facilita gente... funcionários autogeridos, né? Facilita muito, assim. Dá a responsabilidade, cara. E a gente vai, querendo ou não, a gente cobra somente deles e eles cobram das outras pessoas. Não adianta nada a gente, por exemplo, ter 30, 40, 60 funcionários e a gente querer falar com chamar a atenção de cada um, saber de todos o que faz. A gente não dá conta. Sim. Então é melhor a gente gerir um gerente, pegar uma pessoa, um representante, e aquele representante, cada um na sua área, ele ser o responsável. E ele falar, não, aqui aconteceu isso. E ele passa o posicionamento. Então, querendo ou não, com o gerente, a gente sabe de tudo da empresa. Sim. Entendeu? Então, assim, e outra, resolve mais rápido. Sim. Autonomia, né? Autonomia. Passar autonomia pra gente de confiança e dar um cargo pra gente que merece, ele agiliza muito a empresa. Que maravilha. Gente, hoje nós estamos aqui conhecendo a história, as entranhas, né, da empresa do André Brosman, ele que é empresário aí na área de pré-moldados.
E assim, a gente está conhecendo as entranhas, né? As estratégias circulares ali da sua empresa e também a sua vida pessoal. O desafio hoje de comprar matéria-prima, né? Queria saber essa parte, assim. Areia, brita, essas coisas assim. No seu caso lá, você também teve que atirar assim, uma estratégia diferenciada que o concorrente não fazia? Como é que você faz isso hoje, assim, a compra de matéria-prima? Que eu sei que a pandemia trouxe negociações, né? Porque assim, a gente tá aqui conhecendo, claro, né, as entranhas da FAMOLD, mas as estratégias do empresário André, que você já deu aqui muita cereja de bolo, assim, muito segredo para muito negócio que a gente pode aplicar nos nossos próprios negócios. Exatamente. Mas no caso de comprar a matéria-prima ali do seu negócio, como é que você faz isso, André? Eu sei que tem segredos que você não pode contar também, que aí é sacanagem entregar o ouro aqui pro cara. Mas assim, você também teve que aplicar estratégias nessa maluquice de pandemia que foi, cara? Não, na verdade, estratégia de compras assim não teve muitas coisas, mas foi de comprar direto, né? Dos fabricantes, comprar direto da fábrica e comprar direto da fonte, né? Que no início a gente comprava, por exemplo, areia em Goiânia. Hoje a gente já não compra mais, a gente compra agora direto da Draga. Então, assim, querendo ou não, a gente já busca direto da fonte. Porque, querendo ou não, baixa o custo, né? Baixo custo. E também você pode oferecer uma melhor qualidade, né? Porque aí você vai com a gente escolhe o produto, né? A gente pode escolher o produto e a gente pode poder exigir, né? O pré-moldado hoje, o paver, ele basicamente é o quê? Ele é cimento, areia... Ele é o cimento, areia, pó de brita e pedrisco. O cliente ideal seus hoje é qual, André? Assim, é condomínio, shopping? Assim, claro que você já falou aqui, né? Assim, no começo, igreja e tal, mas qual que é hoje, assim, que te facilita a vida, que você já tem um caminho, assim, para a galera que tá ouvindo, né? Eu sei que muitos condomínios... Um paver, depois, né, que você respondeu, eu faço duas perguntas juntas. O cliente ideal... E qual que é a durabilidade de uma calçada de paver, um pavimento feito com paver, cara? O paver, na verdade, o que acontece? Ele fica hoje mais caro que se eu, por exemplo, fazer um asfalto. Só que o paver é 50 anos. 50? Por que você ia falar uns 20 anos? Não, cara. É 50. Por que acontece? Passando carreta, passando coisa pesada. Carreta, tráfego pesado. É mesmo, cara. Aí diferencia o MPA. Por exemplo, calçada a gente coloca 15 MPA, porque não tem tráfego. E tráfego pesado de caminhão, essas coisas... Eu só preciso saber o que é esse MPA aí, viu? É a resistência. Sim, ok. Então, a dureza do material. Quanto mais coloca mais cimento, mais a cura dele. Então, o tráfego pesado de caminhão é 35 a 50 MPA que a gente faz. E falando do qual que compensa mais a durabilidade... O asfalto, na verdade, ele dura, por exemplo, 1 ano, ele já está trincando. E quando o asfalto trinca, você tem que cortar a região todinha ali e fazer de novo todo o tratamento. O paver, não. Quebrou. O paver, ele é instalado, se ele trincar você vai lá, tira uma peça e coloca outra peça. Acabou. Você não vai ter que fazer tudo de novo. E é a coisa mais simples, porque você faz a terraplanagem, deixa o chão, o terreno compactado, joga o pó de brita e vem instalando manualmente, fazendo o travamento. Que show. Então, assim, querendo ou não, o paver hoje... Facilita. Por isso que a demanda é muita hoje. Hoje ninguém, por exemplo, você pode ver até supermercado, eles não fazem mais o concreto. Querendo ou não, o concreto, ele dá mais mão de obra, ele dá mais manutenção. O concreto também é mais ou menos igual ao asfalto. Quando ele começa a rachar ali, aí tem que refazer tudo. Tem que refazer tudo. Às vezes você perde tudo. Então, além de você refazer, você tem que pagar para retirar o material, você tem que fazer outro. O que tem muita gente, às vezes, que tem um pouco de receio disso, é porque é comum a gente ver obra pública, por exemplo, que o cara faz com material de péssima qualidade e também a instalação faz mal feita. Aí você passa numa calçada, tá toda quebrada. Tá vendo? Esses bloquetes aqui não prestam não vou botar isso em casa. Se o cara faz bem feito, é uma coisa. Agora faz mal feito, né? Na verdade, a culpa é mínima do produto. O produto não tem segredo.
O que vai mandar é 80% do que manda é a instalação. Exatamente. Porque se o chão não tiver praticamente 100% compactado e passar um tráfego pesado, passar alguma coisa, ele vai afundar. Sim. E quando ele afundar, ele pega embaixo a compactação, ele vai trincar. Sim. Porque, querendo ou não, a peça não é má fabricação, não existe isso. É isso que eu tô falando, mas eu falo nas calçadas que a gente vê comumente na rua, você vê que o negócio espalhafatou tudo assim, espalhou tudo. E aí é o que você falou, a instalação. A instalação mal feita. O cara colocou lá, não, é pra instalar, vamos botar aqui. Tá pronto. Tira a foto e na hora que passar um pneu de carrinho de mão, cai de novo o negócio. Pessoal, essa conversa tá boa demais. A gente tá aprendendo muita coisa aqui, principalmente você que tem negócio aí, né? Eu tenho certeza que você pode pensar assim, o que da história do André você pode absorver e adequar pro seu negócio. Eu tenho agora uma pergunta, a gente tá indo pro final aqui, tá bom demais, né, cara? Mas o nosso tempo tá se esgotando, mas é o seguinte. André, queria saber de você, cara, assim, você já falou um pouco aqui, mas se você fosse resumir o André negociante, o André empresário, mas assim, a parte da negociação, qual que é a sua característica ou qual dica você dá para uma negociação? A negociação velha, aquela assim, nem eu, nem você. Ou aquela assim, né? Qual que é o seu... Você tem, cara, um perfil assim que você fala, bicho, que você fica pensando, não, se o cara der uma cartada assim, eu vou dar outra. Qual que seria o seu perfil negociante e o que você sugere assim para as pessoas quando elas forem negociar, irmãozão? Na verdade, eu acho que a negociação, ela tem que ser, igual você falou, tem que ser bem feita para os dois lados. E eu acho que uma boa negociação, ela tem que partir praticamente de uma boa conversa. Uma boa conversa e nada de... dos dois lados. Nenhum querer pressionar de um lado e nem querer tirar vantagem um do outro. Então, assim... Porque, basicamente, começar pela uma conversa. Legal. Não começar aqui, eu preciso disso e pronto, acabou. Não é assim. A gente também tem que entender também qual que é a precisão do cliente. Sim. Tem muitas coisas que o cliente chega e passar, eu quero, por exemplo, um paver de 35 MPa. Quando a gente vai estudar o que ele não precisa de 35 MPa. Por exemplo, um 35 MPa que ele vai pagar X valor a mais, a gente vai entender o que ele precisa. Ele precisa simplesmente de algo barato. Algo que, querendo ou não, é 2 vezes ou até 10 vezes menos. Aí a gente vai conversar e falar, não, você não precisa disso, você pode colocar um mais barato. Então, querendo ou não, a gente tem que entender o que o cliente quer. Sim. A gente tem que entrar como se fosse a gente estivesse negociando. Querendo comprar o querendo ou não, porque querendo ou não, você ganha a pessoa assim. E é uma coisa que toda negociação tem que ter, que eu preservo muito, principalmente é honestidade. Sim. É honestidade, eu consigo ou eu não consigo. Não. Eu sou assim... Dá para ir até aqui. Dá para ir até aqui ou não consigo. Tem vendas que eu falo, cara, não consigo. Eu vou te indicar outro, eu vou te ajudar, mas assim, eu não consigo. Eu acho que, na verdade, quando você faz uma boa negociação na transparência, ela vai boa até no final. Legal. Agora, quando você não faz uma boa negociação e tenta tirar vantagem, a negociação ela vai te dar só problema do início ao fim. Então, assim, a gente tem que... Eu acho que a melhor negociação, eu acho que a gente tem que partir através disso. Principalmente entender qual que é a precisão do cliente e tentar colocar na pele dele para tentar ajudar a pessoa mesmo para ficar boa para os dois lados. Não adianta ficar boa só no quem está vendendo e tirando lucro, né? Formidável. Tem uma história aí, né? Acho que a gente já até contou aqui uma vez. Diz que o Roberto Justo, não sei se é verdade também, né? Diz que uma pessoa estava negociando com ele e ele deu a cartada final, aí disse que o cara ficou triste, assim. O cara virou as costas, saiu da sala. Aí ele chamou o cara, opa, vai cá. O que você tá meio triste? A negociação fechei só porque eu preciso fechar mesmo, né? Tem conta pra pagar, tem tal, né, funcionário. Não, vem cá, vamos refazer aqui o negócio. Que tem que ficar bom pros dois lados, é o que você falou, né, André? Assim, a transparência, né? Eu acho que aqui você deu umas dicas e um brilho muito grande assim, na vida de um empresário, que primeiro, você disse uma coisa muito especial, que você e a sua mulher, você coloca diante de Deus as negociações, né?
as pressões normais da vida de um empresário, a vida de um empreendedor. Então, assim, e outras coisas, né? Que é esse diálogo, essa transparência. Queria que você falasse, assim, em últimas palavras, cara, a sua participação brilhante aqui, viu, André? A gente quer te agradecer. Show. Mas eu quero que você coloque, assim, em últimas palavras, assim, um recado, cara, para quem está começando ou para o empresário em geral, que já passou dificuldades ou que vai passar, né? Você fala, cuidado, pode ter coisa assim, não sei. Uma mensagem que você queira dar para o empreendedor, né, cara? Assim, algo que vem do seu coração aí, meu irmão. Esse tempo, esse microfone aberto para você. Na verdade, o que eu tenho para dizer é persistência, não desistir, porque fácil não é. Problema tem para todo mundo. Sim. E as dificuldades, ela vem para todo mundo. E, querendo ou não, no pior momento, a primeira coisa que vem na cabeça é desistir. Porque eu não sou hipócrita de falar que nunca passou isso na minha cabeça, que eu já até falei para minha esposa umas 3 vezes, vamos desistir, vamos parar por aqui. E se não fosse ela, e se não fosse Deus nos tocando, eu teria desistido, ela não. Então, assim, querendo ou não desista até o último ponto, assim, vai até o final, porque... E outro ponto que a gente tem que falar, assim, que é o primordial. Se vai fazer alguma coisa, coloca na presença de Deus. Coloca Deus em primeiro lugar e pede a direção. Deus, se for isso que o Senhor quer, se esse é o meu propósito, o meu projeto, faça acontecer. Porque com Ele já é difícil, já é barra pesada, sim, já é desafiador, já é... Eu falo que quando a gente pede para Deus estar na frente, eu falo que é mais difícil ainda. A luta é pior. A tempestade é pior, mas... Porque ele faz do jeito dele, a gente quer ficar... A gente quer tudo mais rápido. Então, assim, tem dia que eu falo assim, meu Deus, por que não é mais rápido? Por que não acelera isso? Mas se é da vontade dele, a gente tem que respeitar, a gente tem que aguardar, esperar. E é isso. Top. E colocar Deus na presença de sempre aí. Igual o nosso, voltando rapidinho, o nosso diferencial da nossa empresa também, que melhorou muito, que eu esqueci um ponto que eu acho que não poderia nem ter esquecido, que é todo primeiro dia do mês, a gente faz culto na nossa empresa, lá dentro. A gente tem uma pastora que é a nossa intercessora, que é praticamente a nossa mãe espiritual. Então, assim, a gente faz o culto da nossa primícia, que a gente entrega o primeiro dia do mês para que seja Deus, da vontade de Deus, e Deus esteja no controle, né? Legal, daquele cara. mês. E assim, é primordial o que a gente faz. A gente pode estar chateado, grilado com alguma coisa, mas a gente não deixa de fazer isso. Eu acho que é essencial. Acho que a gente Faz tem a diferença. Faz muita diferença. Para a gente, para os nossos funcionários, nosso funcionário mudou bastante. A união, hoje eles falam, eles pedem, eles cobram. Eles chegam na minha esposa, esses dias um funcionário chegou na minha esposa e falou, que dia que é o culto? Tô precisando, tô com problema com minha filha. Olha, que legal, cara. Então, assim, eles já não procuram, eles já falam, já cobra pra gente levar a pastora, pra gente estar naquela comunhão ali. Querendo ou não, é 20 minutinhos, então, assim, mas é 20 minutos que pode mudar muita circunstância de muita gente. A gente não sabe o que passa na cabeça do nosso funcionário, não sabe a situação que cada um passa. Mas, assim, então, assim, é pegar na mão de Deus e a gente não desistir nunca. Show. Porque a fila não para, né? Então a gente tem que continuar. Falando de persistência, minha avó tinha uma frase que falava assim: o que não é para sempre, a gente sofre com paciência. Então, assim, no meio da dificuldade, eu acho que a gente tem que se apegar a isso. Cara, isso não é para sempre, não. Essa dificuldade, ela não é para sempre. Eu vou passar por ela. E né? a gente precisa, da verdade, da luta pra gente ter a vitória, né? Sim, sem então, luta não tem vitória. Sem luta né? não tem vitória. Exatamente. Então hoje eu até entendo que quanto maior a luta, maior a dificuldade, maior é a bênção. Maior é a vitória que a gente vai receber. O resultado. Então, show demais, cara. Quanto ensinamento hoje aqui. Fabuloso, gente. Ó, paciência
perseverança e confiança. Vamos tirar aqui o update, né? Vamos atualizar esse episódio aqui de hoje nesses três pilares. Andrezão, muito obrigado, cara. Obrigado a vocês pela oportunidade. Para brilhantar aqui o conhecimento desse podcast. Você vai levar para casa aí uma canequinha Updater, né? Olha aí que legal, gente. O Andrezão, nosso convidado, está recebendo. Você, um dia, quem sabe, né? Vai ser o nosso convidado aqui também, vai ganhar. Muito obrigado pela sua parceria, pela sua confiança e a sua perseverança em nos assistir aí. Andrezão, muito obrigado mais uma vez. Jacito Lanas, vamos ficando aqui. Irmão do Fábio, hoje já brilhantando essa mesa aqui. Um abraço para você. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu.